Olá, Primo Levi disse que os olhos humanos não deveriam nunca assistir nem sobreviver à noite anterior à sabida morte, momento em que súbito o solitário habitante de nós mesmos surge reconhecendo-se desterrado, onde, como escreveu Fernando Pessoa, se encontrara cidadão. E o poeta português ainda pergunta: de onde é a ideia do mal? Para Bauman, o horror da modernidade revelado no Holocausto assusta menos por sua excepcionalidade e mais pelo quanto nos é íntimo. Heimlich, diria Freud, termo vertido para o português como infamiliar, inquietante, estranho. A angústia e o assombro que nos causa não vêm da sua novidade, mas de sua familiaridade com aqueles processos tão nossos, tão cotidianos, tão racionais. E o que nos resta? Seguir os versos de Carlos Drummond de Andrade e deixar de cantar o amor que se refugiou abaixo dos subterrâneos e cantar o medo que esteriliza os abraços? Nos resta fazer prosperar a indústria do medo, da xenofobia e dos condomínios? Será que a nossa fragilidade diante dos solavancos da economia, da guerra, dos massacres, da violência, das epidemias, do preconceito, das redes sociais, da precarização da vida e do trabalho, da liquidez da existência, da contingência e da morte, é que faz da insegurança assunto tão popular? Este é o Labocast, um programa do Laboratório de Política, Comportamento e Mídia, o Labo da Fundação São Paulo, PUC São Paulo. Comigo estão os pesquisadores Ludmila Franca Lipke, que é doutoranda em Ciência Política na Universidade Livre de Berlim, mestre em Direito pela Universidade Federal da Bahia, professora universitária, cofundadora do Centro de Estudos Hannah Arendt de São Paulo e pesquisadora do Instituto Norberto Bobbio. Hoje é responsável pelo projeto independente de Hannah Arendt Network e aqui no Labo é pesquisadora do grupo de pesquisa Judaísmo Contemporâneo, Filosofia e Literatura Judaicas. Ao seu lado, conosco está Guilherme Cruz, que é graduado e mestre em História pela USP, desenvolve uma pesquisa no campo da história política do Brasil, analisando disputas políticas, grupos, projetos de poder e suas relações com a ditadura, isso tudo dentro do espaço da USP, ao longo dos anos 68 e 69. No Labo, é pesquisador do grupo Hannah Arendt. Meus caros, o site do IBGE tem uma matéria em que fala sobre o quanto a segurança regrediu em relação ao tempo da promulgação da Constituição Federal de 88. Além do crescimento da criminalidade, houve um aumento no número de locais em que o Estado não é mais soberano, como por exemplo, áreas dominadas por milícias e pelo tráfico de drogas. Um dos especialistas ouvidos pela reportagem disse que, aspas, naquela época pensava-se que a redemocratização por si só diminuiria a criminalidade. Uma parte da esquerda acreditava que a inclusão social, reduzir a desigualdade somente, resolveria a criminalidade, o que não aconteceu. Estudos mostram que essa relação entre pobreza, desigualdade e violência é uma relação de longo prazo, ou seja, os efeitos dessa redução de desigualdade recente ainda não se traduziram em novos números. A matéria também tratou dos números sobre a sensação de insegurança. Diz o IBGE que no Brasil 47,2% das pessoas que moram na área urbana se sentem inseguras. E com base nisso eu quero começar com o Guilherme perguntando o seguinte: Guilherme, existe uma tendência, costuma-se a relacionar de forma quase causal pobreza, desigualdade, renda com insegurança e violência. Isso é falta de imaginação para estabelecer outras relações ou é compromisso ideológico? Não, eu acho que
É um pouco dos dois e um pouco de realidade também, porque, veja, a gente desenvolveu, lembrando, trazendo um pouco para a minha área de história, a gente desenvolveu o país a partir da escravidão, ou seja, a nossa base econômica, a nossa base social, a nossa estrutura social é toda muito pautada pela escravidão, o que faz com que a gente crie espaços em que a violência é absolutamente permitida. Eu quero pensar também em segurança, e eu tenho tratado muito dessa tese, que não é minha, mas enfim, que eu acho que é interessante, o quanto a insegurança é resultado do medo e o medo como uma arma política. Então, pensando, por exemplo, nas áreas de periferia, a gente teve os dois maiores quantidades de assassinatos pela polícia no Rio de Janeiro nesses últimos 2 anos, né, os dois maiores chacinas. O quanto a insegurança acaba sendo usada como um instrumento, como resultado de um instrumento de medo, né? Saiu, e o debate está muito quente, no Fórum Brasileiro de Segurança Pública ontem, um dado que mostra que 67% da população tem medo de se expressar politicamente. E aí, pensando um pouco, por exemplo, nessa questão, trazendo tudo isso junto, né? A questão dos condomínios, a questão do medo de sair às ruas, em que muitas vezes é um medo que não é claro na realidade, mas ele é um medo pela cultura que a gente tem de assaltos e de violência. E quanto tudo isso está espelhado num discurso político que hoje super em voga, que reflete nesses 67% de medo de se expressar, e que reflete em ações como, por exemplo, dois apoiadores do ex-presidente Lula que foram assassinados, né? Eu tenho pensado muito no uso do medo como um instrumento político e, a partir disso, a insegurança como resultado, não só a partir de projetos políticos legislativos, por exemplo, o desmonte de órgãos fiscalizadores, a retirada de delegados da Polícia Federal de seus cargos quando acabam fazendo investigações que não agradam ao poder, ou mesmo a Procuradoria-Geral da República que nada faz, mas também a insegurança como resultado de ações muito concretas e violentas. Então, não só os dois apoiadores de um dos lados políticos assassinados, quanto um dos líderes do outro lado político, do atual presidente, dizendo que a esquerda deveria ser exterminada, metralhar o outro partido. Bem como quando a gente pega, por exemplo, o Bruno e o Dom Phillips assassinados na Amazônia, ou a própria Marielle Franco assassinada num bairro periférico no Rio de Janeiro. E como isso acaba se refletindo no silenciamento da democracia, não é? Então, quando um deputado, filho do atual presidente, convoca para o 7 de setembro as pessoas armadas a saírem com armas, a colocarem um bottom colado na sua camiseta e fazerem a proteção do atual presidente, isso me remete muito àquela coisa da marcha sobre Roma, mas principalmente isso aterroriza as pessoas, não é? E quanto esse terror acaba sendo um silenciamento, de fato, e a política é feita de fala, né? Então, a Ludmila vai falar bem melhor do que eu, quanto a Arendt fala sobre essa questão do espaço público, que é o espaço da fala, é o espaço do aparecer. E quando 67% das pessoas têm medo disso, seja aparecer nas suas diversas formas, seja como na matéria do IBGE, seja consumir cultura nos espaços de cultura que deveriam ser abertos e a gente não consome por medo, seja num debate, num aniversário, quando eu quero falar sobre o que eu penso e eu não posso, porque eu posso ser assassinado, seja uma vereadora de uma grande capital que não pode exercer o seu trabalho porque pode ser assassinado, né? Então, eu tenho pensado, já para finalizar, porque a gente que é professor tem vício em falar, mas eu tenho refletido como a insegurança, resultado do medo, e o medo como uma arma política. E a consequência disso, tanto na matéria do IBGE, quanto, enfim, o próprio Fórum Brasileiro mostra isso, que é o silenciamento da democracia. E a grande questão é, a quem serve isso? Não é? Quem se beneficia disso? Desse silenciamento, dessa sensação de violência, seja dos comunistas, das feministas, dos abortistas, ou mesmo da própria violência urbana real, que se aprofunda, né? Ou bom, mesmo então dessa explosão de armas. Então, eu quero aproveitar aí como você encaminhou a reflexão para uma expansão da insegurança para um campo
político, né? Você já trouxe o conceito de medo. Para perguntar para a Ludmila, fora dessa relação entre insegurança e violência, no caso violência urbana, como eu trouxe a matéria, a quais outras formas de insegurança nós estamos submetidos nos dias de hoje? Obrigada pela pergunta, Ricardo. Obrigada pelo convite para participar aqui do Labocast. Obrigada, Guilherme, pela companhia também. Bom, eu acredito que quando a gente fala de insegurança no Brasil, a gente tem que pensar bastante nos elementos que constituem a sociedade brasileira, né? Eu acho que nós temos na Constituição Histórica, né, pegando aí um pouquinho da área do Guilherme, me apropriando um pouquinho da área do Guilherme, mas quando a gente pensa na Constituição Histórica, no desenvolvimento histórico das relações sociais no Brasil, a gente vai ver que existem estruturas de violência que se organizaram e que estão muito além, única e exclusivamente, da questão da pobreza ou da desigualdade. Claro que esses elementos, eles ampliam, né, essas situações de violência, mas ainda assim, mesmo que a gente produza mais igualdade, mesmo que a gente produza mais acesso às pessoas, né, a uma condição de vida melhor, mais igualitária, ainda assim restam essas estruturas que vão continuar, né, que vão insistir na sua existência e vão, por via de consequência, colocar em risco, né, a vida e a segurança de todos. A gente vê, o PCC hoje não é apenas uma organização criminosa, né, o Comando Vermelho, isso são verdadeiras instituições colocadas a serviço do tráfico de drogas e de outras situações criminosas que influenciam na sociedade, né? Que acabam, de alguma forma, ocupando espaços onde o Estado não se faz presente, submetendo os indivíduos, muitas vezes, a essas condições, em função mesmo da sensação de desamparo na qual eles vivem, né? Nesses espaços onde o direito não alcança, onde o Estado não chega, né? Não só com suas prestações, né? Mas também com o seu poder de polícia, ou o que quer que seja, né? Porque quando você fala de poder de polícia no combate à criminalidade e nas ações de segurança pública, ele acaba se voltando contra a própria população que ele deveria proteger. Então, a gente tem aí uma série de elementos que estão enraizados na nossa sociedade, na nossa mentalidade, com instituições que têm problemas graves na percepção do que é a realização de uma sociedade onde as pessoas não vivam constantemente com medo de serem assassinadas por uma bala perdida em algum assalto ou coisas do gênero, né? Então, eu acredito que hoje um dos aspectos que também são importantes e que a gente, né, falou en passant, é a questão da educação, do acesso à educação, né, da construção de instrumentos de cidadania que habilitem os sujeitos a participarem de um espaço público, que os habilite como cidadãos, a fim de que eles realmente se sintam integrados à sociedade, né? E outros elementos que, por exemplo, nós temos hoje, que volta no Brasil, depois de alguns anos, que é insegurança alimentar, a insegurança de vida, né? O medo constante do desemprego, de não ter condições de sustentar a si mesmo e a sua própria família. A gente percebe que existe uma série de elementos que produzem violência no Estado, né, que alimentam esse ciclo de insegurança, mas também existem estruturas, né, que, independentemente desses impulsos, vão, de alguma forma, né, se organizar a partir da instrumentalização do medo de um grupo social ou de grupos sociais que efetivamente não se sentem protegidos pelo Estado, né? Antes de passar para o Guilherme, eu quero aproveitar esse caminho que você fez na tua reflexão para te perguntar o seguinte: se faz diferença para a sensação de segurança ou para a vivência de segurança viver
sob o ordenamento de um Estado autoritário ou sob o ordenamento de um Estado totalitário. E aproveito para te perguntar qual a diferença entre um Estado totalitário e um Estado autoritário. Bom, na verdade, o que um Estado autoritário faz, né, o que o autoritarismo possibilita é justamente a instrumentalização do medo a fim de submeter as pessoas. Então, não existe uma sensação de segurança, né? Pode até existir, de alguma forma, um combate à violência do crime organizado ou coisas do gênero, mas a violência está sendo também perpetrada pelo Estado. Né? Você vê que, por muito menos, como o Guilherme trouxe de exemplo, a gente vê que as pessoas têm medo de se manifestar politicamente por conta de uma situação que não é nem sequer institucionalizada enquanto autoritarismo, né? Não estamos numa ditadura, pelo menos, né? E eu espero que a gente não chegue lá, né? Nunca mais. Mas já existe essa instrumentalização do medo, as pessoas já têm receio, né, de se colocar politicamente. Então, um Estado autoritário, né, um governo autoritário, ele vai justamente retirar dos indivíduos a capacidade que eles têm para ação. Então, só vai restar realmente o caminho da violência. A violência que o indivíduo vai sofrer por parte do Estado ou de organizações paralelas ao Estado, né, que servem a este, ou a própria violência dos sujeitos para se livrar do jugo daquele Estado autoritário. Então, onde a política se faz muda, onde ela não tem condições de acontecer, a gente vai acabar tendo a instrumentalização da violência. E a sensação de insegurança, ela não é somente um aspecto social, mas é também um instrumento político, ou seja, é necessário que os indivíduos se sintam assim, de alguma forma, que eles temam, que eles tenham medo, que eles se sintam inseguros, né? Ainda que alguns discursos coloquem como se o Estado estivesse protegendo, ou enfim. E a diferença entre autoritarismo e totalitarismo, o totalitarismo, ele possui determinados elementos, né, que a própria Hannah Arendt fala que sobrevivem, né, à experiência totalitária, mas ele foi um sistema que se engendrou a partir de certas circunstâncias históricas existentes em um determinado momento ali, anos 20, anos 30 na Europa, né? Que é essa tentativa de dominação total dos indivíduos, né? Ou seja, não deixar espaço para que o indivíduo possa ter nenhum tipo de manifestação autônoma, né? Um estado constante de movimento, né? Onde as pessoas se sentem isoladas, né? Atomizadas, vivendo em uma sociedade de massa, onde todos, de alguma forma, se conhecem, mas não possuem relação, não existe uma construção de laços sociais, né? Cada um está ali individualizado e se sentindo, de certa forma, à mercê do Estado. Então, o totalitarismo, a gente não tem experiências totalitárias hoje, mas a gente tem a presença em alguns sistemas autoritários de elementos totalitários, né? Que sobrevivem à experiência totalitária e que se manifestam, né, em situações de dominação. Guilherme, tentando pensar as configurações subjetivas em épocas diferentes da história humana, se diz que nas épocas anteriores à Revolução Francesa, em que o laço social era mais tradicional, por exemplo, um servo ia nascer servo, tinha uma infância de servo, cresceria como um servo, se casaria como um servo, né, teria filhos como um servo, envelheceria e morreria como um servo. Então, dentro dessa perspectiva mais ampla, de uma perspectiva de como é que as subjetividades se conformam a certas formações históricas, será que um lugar marcado, ele é fonte de segurança? É curioso isso, porque sim. Então, veja, eu moro numa região muito central em São Paulo, né? Eu não tenho o menor medo ou possibilidade de uma bala perdida.
Porque não é imaginável para um bairro onde eu estou, habitado por pessoas de classe média, média alta, sofrer por isso. E eu volto ao fato de as periferias do Rio de Janeiro terem cotidianamente a escola fechada, de crianças alvejadas por uma bala perdida em casa ou na escola. Mas essa questão da segurança ou da insegurança, ela é muito curiosa, porque há essa pergunta a ser feita, que é insegurança em relação a quê? Então, veja, quando a ditadura foi instaurada, a partir de 31 de março de 64, 500 mil pessoas em São Paulo saíram às ruas comemorando. A grande questão é, elas comemoravam a ditadura a partir da perspectiva de uma insegurança para essa classe social, em grande medida a classe média urbanizada brasileira, que era o medo dos comunistas, o medo dessa questão da família, da tradição. O quanto esse medo desta classe social permitiu que eles apoiassem um regime que, no fim, criou, por exemplo, os Esquadrões da Morte. A quem serviam os Esquadrões da Morte, que basicamente atuavam nas periferias das grandes metrópoles, e você tem matérias muito legais sobre o fato de que esses Esquadrões da Morte vão gerar as milícias, e hoje as milícias tomam a maior parte do espaço da cidade do Rio de Janeiro, não ocupado pelo Estado. E é esquisitíssimo a gente falar sobre espaço geográfico ocupado pelo Estado, espaço geográfico ocupado por milícia, mas o quanto o regime militar foi extremamente violento, extremamente corrupto, mas ele gerou uma segurança para um grupo social específico e uma insegurança para outro. E eu retomo trazendo essa coisa da nossa cultura política, pensando nessa linha francesa de cultura política, como, por exemplo, a nossa sociedade, a nossa elite agrária, morria de medo, na época do Império, de acontecer um Haiti no Brasil. Metade da população quase eram de negros, escravizados ou libertos. O quanto esta insegurança para eles permitiu que as maiores atrocidades fossem feitas. Assim como o medo de Canudos permitiu que as maiores atrocidades fossem feitas aos moradores de Canudos. Então, o quanto instrumentalizar quais inseguranças a gente tem, e temos várias, a insegurança alimentar é uma das que voltou e é um fantasma horroroso, mas o quanto essa insegurança pode ser instrumentalizado por um grupo social. E como o Brasil historicamente é feito de apoio a violências horrorosas a partir de dadas inseguranças. Então, por medo dos bandidos, eu permito que a polícia trucide negros periféricos, porque, bem, todos são bandidos, que morram, né? Ou mesmo, de novo, trazendo Canudos, porque, enfim, tenho trabalhado com esse tema ultimamente. Então, as inseguranças também precisam ser vistas, não só pela sua questão muito prática, como a insegurança alimentar, mas na sua instrumentalização. As Forças Armadas acabaram de dizer que elas não têm controle sobre a quantidade de armas vendidas e espalhadas pelo país. Quem tem certeza de que seu vizinho não tem uma arma e que se eu estender uma bandeira X ou Y na minha janela, eu não vou tomar um tiro a partir do momento em que eu vou pegar elevador, né? Mas esse meu vizinho que pode ter uma arma, quais são as inseguranças que ele tem que o fariam atirar em mim na minha festa de aniversário? Então, o quanto a gente vive num momento de que há diversos tipos de inseguranças, mas das quais algumas delas podem ser instrumentalizadas e estão sendo instrumentalizadas para cima de determinadas classes sociais. As chacinas nas comunidades são provas disso, ou para dados grupos sociais, como o Fórum Brasileiro de Segurança Pública tem demonstrado, né? Essa acho que é a grande questão ultimamente. Quais inseguranças e como elas estão sendo instrumentalizadas? Eu ainda quero continuar com você nesse... Você trouxe uma coisa na qual eu estava pensando, né? Existe, sim, grupos que, de certa forma, parecem clamar por botas, né? E é um clamor que, de certa forma, vai ao encontro daquilo que o Caetano Veloso cantava, né, sobre a incompetência da América Católica, que sempre precisará de ridículos tiranos. Mas eu quero insistir com você perguntando assim, se este medo pode ser instrumentalizado, significa o quê? Que a gente tem esse medo no nosso DNA? É um karma? É o quê? O que explica isso? Karma, espero que não, porque daí lidar com karma precisa de incenso, precisa de muita oração, e talvez a gente não tenha muito tempo para isso agora.
mas é um dado da nossa cultura política, né? Ou seja, a partir de toda a construção que a gente teve histórica, seja da questão da escravidão, que a gente ainda não se livrou, mas seja, por exemplo, do fato de que durante a maior parte da nossa história a gente teve 1% detendo, 1% da população detendo metade das riquezas e o resto detendo as migalhas, né? Isso a gente resolve, a Ludmila já deu, a gente resolve com educação, mas também com alimento. Veja, a questão não afeta boa parte da população brasileira o fato de que a gente entrou na miséria absoluta, porque boa parte da população brasileira não se importa, porque não passa fome. Então, o quanto a gente tem que pensar numa questão de interação social, no sentido de que, bem, eu posso não passar fome, mas eu entendo quem passa, eu vou sofrer por isso que passa. Isso é um processo que a gente tem de 500 anos de história construído e que não é oração, não é incenso, mas é educação pesada e projeto público, de universidade, escola pública, de debates como esse que a gente tem tido, que sejam abertos, né? Mas é um processo longo e a gente está errando muito. Eu queria chamar a atenção para um aspecto só. A gente teve aí agora, essa semana, esse escândalo que foi a história do sujeito que parou de fornecer as marmitas para uma pessoa pobre por conta da manifestação política dela, que foi provocada por ele, né? Ele foi perguntar em quem ela iria votar. Então, isso é uma forma de violência também, né? É aquela coisa, o Estado, ele é violento no momento que ele não presta, né, que ele não fornece as prestações necessárias para que os indivíduos possam, né, se manter num nível de dignidade, e colocam as pessoas à mercê desse tipo de circunstância. Ou seja, o Reinaldo Azevedo, ele fez uma comparação muito feliz quando ele falou na falta do tronco, né, que está aí, que está presente na nossa mentalidade, né, você vai citar, então você não vai comer, então você vai ser despedido, né, porque você não vai fazer o que eu quero. Então existe um Estado que é a serviço de uma determinada mentalidade e que é interessante para esse Estado que as coisas continuem como estão, justamente por conta de uma tradição que nós temos desenvolvido desde a redemocratização, de fazer política a partir das eleições, de perspectivas eleitorais. Então, é preciso uma população vulnerável, é preciso uma população se sentindo insegura, né? Insegurança alimentar gera discurso político, gera campanha populista, insegurança, em termos gerais, medo da violência, gerou aí, foi um grande argumento utilizado na campanha de 2008, ou de 2018, perdão, por quê? Porque as pessoas vivem com medo, então elas acham que se elas tiverem armas, que essa é a política pública de segurança pública adequada. Então, descer o sarrafo nas pessoas que deveriam, na verdade, ser acolhidas, né, e retiradas dessas situações de violência, integradas em nossa sociedade com chances reais, né, de uma vida digna, né, com qualidade. Bom, infelizmente, o nosso tempo é super curto, eu tinha milhões de coisas para perguntar ainda para vocês, explorar ainda mais essa veia que vocês entraram em termos de relações com a política, mas eu ainda queria ter podido ir mais longe em termos por exemplo, a questão da burocracia, das racionalidades perversas que vão se instaurando, um pouco vocês falaram disso, e até o quanto a própria indústria do capital vai se apropriando e construindo mercadorias em torno disso. Mas já fica aí, então, já fica a deixa aí para a próxima, que tem aí tudo isso, todo esse campo ainda para ser explorado. Quero agradecer muito a participação de vocês, quero também convidar todos que nos acompanham aqui no Labô para seguir as nossas redes, Facebook, Instagram, enfim, esperamos que nos vejam no próximo Labocast. Até, tchau, tchau.